Olá, fãs da programação! Este aqui é um curso rápido para pessoas que não gostam de programar ou que acham que desenvolver sistemas é muito complicado. Nós vamos descobrir que toda programação tem apenas 4 estruturas e ainda vamos aprender um pouco sobre a linguagem Java e a orientação a objetos. Vamos começar a aula 1. Eu adoro programar. Para mim, é como se eu pudesse construir qualquer universo com minhas próprias mãos. É claro que sei que a programação, assim como um idioma, é feita com termos e uma gramática que no início parece uma grande confusão. Mas não precisamos ficar irritados, chateados, nem muito menos tensos. Nós, programadores, somos como uma família. Quando trabalhamos como um time, ajudando uns aos outros, conseguimos resolver os problemas e publicar corretamente nossos projetos. E a nossa maior alegria será vermos nossos clientes completamente satisfeitos. Java é uma das 3 linguagens mais usadas do mundo. Ela está na sua Smart TV, no seu celular Android, no seu smartwatch, no seu sistema multimídia do carro. Java é uma linguagem orientada a objetos. Para escrevermos em Java, precisaremos aprender a qualificar classes que são os modelos dos objetos. Feche os olhos por um instante e imagine uma cadeira. Isso é uma classe. É um modelo com atributos como tecido, pés, tamanho, rodinhas e com métodos como girar, ajustar altura, ajustar encosto. Podemos imaginar várias cadeiras diferentes com essas mesmas características. Agora, abra os olhos e olhe a cadeira onde está sentado. Este é o objeto que efetivamente faz aquilo que estava na sua imaginação. A ideia da orientação a objetos é modelar o mundo e usar os objetos criados por este modelo. Em Java, este aqui é um exemplo de classe. Vamos agora explicar cada item dela. A primeira linha, package, é a separação de pastas do sistema operacional. Isso mesmo. Se quisermos achar a classe application, temos que abrir a pasta BR, depois abrir a pasta com, depois a pasta correios e por último a pasta sistema. Lá estará o arquivo application.class. A segunda linha, import, indica quais os pacotes de auxílio que estão disponíveis para o uso dessa classe. Nesse exemplo, são todas as classes do pacote java.util e o asterisco significa todas, ok? Na terceira linha, temos o nome da classe, application. Antes dele, o termo public significa que qualquer classe de qualquer pacote pode usar essa classe. O termo class define que isso é uma classe. Em Java podemos ter outros tipos como interface e enum. A quarta linha define um método. Todos os métodos em Java têm parênteses logo depois do nome. Este é o principal método Java. Todo sistema em Java tem um método main, escrito dessa mesma maneira. Public diz que o método é público, isto é, qualquer classe pode usar. Static informa que não precisamos criar um objeto para usar um método. Não é boa prática criar métodos estáticos, mas na definição da linguagem, este é o ponto de início de qualquer programa e tem que ser estático. A palavra void indica que esse método não responde nada de volta para quem o chamou. Ele simplesmente acaba depois de executar. Depois do nome do método, podemos colocar argumentos entre parênteses. Esse aqui é uma coleção de strings, isso é, de texto. Essa coleção é determinada pelo uso de colchetes. Na linha seguinte, vemos um símbolo bem conhecido, o sinal de igualdade, mas no caso do Java, isso não é uma comparação. Esse símbolo em Java informa que o valor da direita será armazenado na variável da esquerda. Variável é o espaço mutável do sistema, isso é, ele pode trocar de valor durante a execução do programa. Podemos ter variáveis de vários tipos e Java obriga o programador a dizer qual é o tipo de valor que aquela variável vai guardar. Para simplificar,
A operação de atribuição é o único momento do código em que precisaremos pensar do jeito invertido, lendo o código da direita para a esquerda. Aqui, o valor olá fã da programação é guardado pela variável texto, que é do tipo string, assim como os argumentos do método main. Na próxima linha, temos uma chamada do método println, do objeto out da classe system. Esse método imprime na linha de comando o valor entre os parênteses. Nesse caso, ele imprime a variável texto que tem o valor olá fã de programação. Antes de revermos os conceitos até aqui, para que servem as chaves e o ponto e vírgula? As chaves separam os blocos. Veja que elas abrem e fecham a classe e abrem e fecham o método. E o ponto e vírgula indica que é o fim de uma instrução. Vamos recapitular? Package é o endereço físico da classe e import lista os pacotes que estamos usando nessa classe. Public class diz que a classe é pública, isto é, qualquer outra classe pode usar. Já public static void significa que o método é público, ou seja, qualquer classe pode usar. Estático, não precisa criar um objeto para usar. E void, que não tem retorno nenhum. Todo método tem um nome seguido de parênteses que podem ou não ter argumentos. No caso do método main, temos um argumento que é uma coleção de textos. No caso do método println, ele também recebe um argumento que é uma variável de texto cujo valor guardamos antes. Por fim, as chaves definem os blocos e ponto e vírgula definem uma instrução. Agora que entendemos o básico do Java, vamos às estruturas de programação. A primeira estrutura é o passo a passo. Passo a passo é a sequência direta que o programa executa. Simples assim. Cada instrução é executada uma após a outra sem desvios. Nos exemplos a partir de agora, vamos apresentar apenas o conteúdo do método main, pois todo o restante sobre classe já foi explicado antes. Nesse caso, a primeira linha pede ao sistema operacional system que use sua saída padrão out, provavelmente o monitor, para imprimir o texto. Digite um texto. Quando usamos o método println, além de imprimir o texto, o sistema operacional salta uma linha, como se tivesse dado um enter. O método irmão dele, o print, não salta uma linha. Na segunda linha, começamos a trabalhar com a criação de objetos. Em Java, uma das formas clássicas de criação de objetos é usar a palavra new, seguida do nome da classe. Aqui, o construtor da classe scanner, construtor é um método especial da classe que retorna um objeto dela, recebe um argumento, que no caso é a entrada padrão do sistema operacional, system.in. Como é uma atribuição, o novo objeto scanner será guardado sob o nome scan, em um objeto do tipo scanner, ok? Assim, quando quisermos usar esse objeto, basta usar o nome scan, como faremos na linha seguinte. Lembra que o construtor recebeu a entrada padrão do sistema operacional? Agora, quando usamos o método scan.next, viu que ele é um método que não recebe argumento nenhum? Ele devolve todos os caracteres que ficaram armazenados no teclado até pressionar a tecla Enter. Esta é uma das formas em Java de lermos o teclado. Aí, depois que armazenamos o conteúdo na string texto digitado, lembra que string é texto? Podemos fechar o teclado, já que não queremos ler mais nada. E assim terminamos imprimindo a frase olá, seguida do texto que digitamos no teclado. Percebe que unimos as strings olá e texto digitado com o símbolo de adição? Em strings, isso é concatenação. Se fossem números, o resultado seria a soma deles, certo? Tudo bem até aqui? Recapitulando, a estrutura passo a passo segue o fluxo contínuo, instrução após instrução. A palavra new cria um objeto e nós armazenamos ele com o símbolo de igual. E o símbolo de adição pode somar números ou juntar strings.
Vamos para a próxima estrutura. E quando o programa precisa decidir algo? Para isso, usaremos a estrutura condicional. Ela permite que, a partir da avaliação de uma expressão, o código executa uma ou outra situação. Utilizando o nosso exemplo anterior, vamos aferir se o texto que escrevemos no teclado é a palavra fim ou não. Se for, vamos imprimir "Tenha um bom dia". Se não for, continuaremos a imprimir "Olá" concatenado com o texto que foi digitado. O código desse exemplo é o mesmo, à exceção da última linha, a qual convertemos para uma condição. A palavra if é a declaração que pondera a expressão entre parênteses. Se for expressão verdadeira, o programa executa as linhas do bloco if. Se for falsa, ele executa as linhas do bloco else. Recapitulando. A estrutura condicional avalia uma expressão e decide se ela é verdadeira ou falsa. Com este valor, o programa executa um ou outro bloco. Em Java, o if avalia a expressão entre parênteses. Quando queremos fazer coisas repetidamente no programa, nós utilizamos a estrutura de laço. O laço, para não se repetir eternamente, precisa de uma condição que determine o seu fim. Isso é muito importante. Devemos garantir que o laço termine quando atingir o seu propósito. Vamos ver o nosso código. Utilizando ainda o nosso exemplo anterior, desejamos que o texto digitado seja impresso enquanto não digitarmos a palavra fim. Notemos que a variável texto digitado está declarada antes do bloco do while. Isso ocorre porque a condição que será avaliada utiliza texto digitado. Se ela for declarada apenas dentro do bloco, ela não será visível para as outras partes do método. Eis aqui mais uma dica. As variáveis declaradas dentro de um bloco só são visíveis dentro do mesmo bloco. Lembra que são as chaves que definem um bloco? Então, as variáveis definidas dentro do método só são visíveis dentro do método. Assim como as variáveis definidas dentro do bloco if também só são visíveis dentro do bloco if. E nesse caso agora, as variáveis definidas dentro do laço só serão vistas dentro das chaves que definem o laço. Por isso, temos que criar texto digitado fora do bloco. O que esse laço faz é praticamente ler o teclado e imprimir o que digitarmos. A diferença é que logo depois de imprimir, ele verifica se a variável texto digitado é igual à palavra fim. Notemos o símbolo de exclamação antes da variável. Isto significa negação. Portanto, a condição só será verdadeira se texto digitado não for igual à palavra fim. E se a condição é verdadeira, o programa continua o laço. Quando o texto digitado for igual a fim, a condição será falsa, porque foi negada, e o laço acaba, continuando na linha seguinte, que fecha a leitura do teclado. Vamos recapitular? A estrutura de laço é uma repetição. Todo laço deve ter uma condição que, se verdadeira, continua a execução, e se for falsa, finaliza. Variáveis definidas dentro do bloco só são vistas dentro das chaves do bloco. Agora, vamos à última estrutura. A quarta estrutura de programação é simplesmente um conjunto das outras. Só isso. Para a construção de sistemas complexos, que tem muito mais classes que o nosso exemplo, precisamos combinar as estruturas passo a passo, condicional e laço. Isso requer que criemos classes e métodos que contêm as estruturas que aprendemos até aqui, combinando-as de forma a gerar um resultado útil. Durante esse curso, criaremos um projeto que utilizará essas estruturas. No exemplo aqui, criamos um método imprimir que recebe um argumento do tipo inteiro, o que significa que ele só aceita números sem decimais. Esse método cria um objeto do tipo string builder, e esse objeto tem um método append, que aceita tanto string quanto inteiro. Quando utilizamos o método toString desse mesmo objeto, string builder, ele retorna uma string concatenando todos os valores que passamos nos métodos append. É como se ele guardasse
com o append numa lista, e quando a gente pede o toString, ele juntasse esses objetos da lista. É parecido com o símbolo de adição quando usado em strings, mas agora é uma classe que faz isso. Recapitulando, a quarta estrutura é um conjunto das outras três para criarmos programas mais desenvolvidos. Depois de conhecermos as quatro estruturas, precisamos entender como montar um sistema complexo, cheio de classes. Para isso, temos que conhecer os fundamentos de orientação a objetos. Orientação a objetos é um paradigma, isto é, uma forma de pensar. Existem inúmeros paradigmas de programação, como o procedural, que é usado em linguagens como COBOL, BASIC e C. Tem também o paradigma funcional, que é usado por linguagens como Scala e Haskell. E muitos outros que não são objeto desse curso. Para nós, Java propõe a orientação a objetos como maneira de modelar seu código. Um programa Java possui muitas classes. Uma classe, como vimos, é um modelo de objeto. Mas não faz sentido termos objetos soltos que não interagem uns com os outros. Imaginemos que queremos assistir um programa num canal de TV a cabo. Precisamos utilizar o controle remoto para ligar a TV e o codificador. Aí selecionamos o canal, o codificador envia o pedido via cabo para a central, que responde sim ou não, e no caso afirmativo a imagem aparece na tela. Se quisermos aumentar o volume, apertamos o botão no controle e a TV recebe o sinal, envia para seus componentes internos e o som é ampliado. Esta é a forma de conexão entre objetos, por meio de mensagens. Um objeto pede algo para outro, que avalia o pedido, e se estiver tudo certo, executa a tarefa, às vezes retornando um valor, outras não. Se pensarmos em um diagrama que demonstre essa relação, temos que evocar o diagrama de sequência da UML. Para quem nunca ouviu falar de UML, é uma linguagem de construção teórica, não é uma linguagem de programação, que unifica modelos de vários autores. O diagrama de sequência é muito simples de entender. As linhas verticais identificam as coisas que interagem entre si, seja uma pessoa, um sistema ou uma classe. As linhas horizontais contínuas indicam as mensagens trocadas entre essas coisas e as linhas horizontais interrompidas indicam as mensagens de retorno. No exemplo, vemos que o cliente, customer, adiciona itens do pedido enviando mensagens ao sistema Dinner Now. Veja que é a indicação de um laço, um loop, informando que ele pode inserir vários itens. Olha a nossa estrutura aí. Quando terminar de inserir, o cliente envia a mensagem confirmando o pedido. O sistema manda o pedido para o restaurante, que responde com a mensagem OK. O cliente envia a mensagem de pagamento e o sistema envia uma mensagem de processar pagamento para o banco. Este, por sua vez, responde OK ao sistema, que envia uma mensagem de pedido confirmado ao restaurante. Depois da comida preparada, o restaurante entrega a comida ao cliente e confirma que o pedido foi entregue. E é assim que funciona a orientação a objetos. Na aula prática, vamos rever todos esses conceitos de estruturas e de orientação a objetos. Até mais!